Existem muitas versões a respeito desse nome Jesus sendo anunciadas hoje. É só você ir para a internet e rapidamente vai encontrar muitas controvérsias aparentemente vinculadas ao mesmo Jesus, mas que na verdade são muitos Jesus fakes. E no meio disso tudo, afinal, o que é verdade, o que é fake? Eu quero te convidar a ficar comigo mais alguns minutos e se você gosta de um cafezinho assim como eu, pega o seu cafezinho, vamos ao nosso episódio de hoje, Jesus Fake. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio da Hora do Café. Esse é um espaço onde a gente vai falar sobre fé e espiritualidade, então vamos ao nosso vídeo de hoje. Certamente algo vem à sua mente quando você ouve a palavra Jesus. Você tem alguma referência a respeito desse nome, por aquilo que de repente você leu, por aquilo que você ouviu falar, de repente por alguma experiência que você teve com Jesus, ou de repente experiências que você teve com pessoas que carregavam o nome de Jesus, ou pessoas que faziam coisas em nome de Jesus. E a minha pergunta para você hoje é: qual Jesus você conhece? Quem é Jesus para você? Será que Jesus é apenas uma história? Será que ele é apenas o homem que dividiu a história, né? Afinal, a gente vive hoje o depois de Cristo. Será que ele é uma mentira de repente? Quem é Jesus para você? O fato é que muitos Jesus fake são anunciados hoje, vinculados ao Jesus verdadeiro. O engano e a mentira, eles são reais. E eu quero conversar com você hoje a respeito do Jesus da Bíblia, do Jesus verdadeiro, que dividiu a história, do Filho de Deus. Naturalmente, a gente tem a tendência de criar uma imagem a respeito de uma pessoa por aquilo que a gente ouve falar dela, não é verdade? A partir da experiência dessa pessoa que está te contando algo. E é uma tendência nossa também, nós criarmos uma imagem sobre alguém que a gente não conhece a partir de uma referência que a gente já tem. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você ouve falar, em Deus Pai, Jesus veio revelar o Pai. Naturalmente a gente acaba vinculando o Deus Pai à referência que nós temos da nossa paternidade natural. O que acontece é que nós muitas vezes perdemos a chance de conhecer novas pessoas, conhecer pessoas incríveis a partir da imagem que a gente criou daquilo que os outros nos falaram. A grande questão é que nós só conhecemos alguém de verdade de passar tempo junto. A gente só conhece alguém de verdade de caminhar um tempo junto, de ter relacionamento. E com Deus não é diferente. A partir de um relacionamento, a partir de nós buscarmos conhecer mais sobre Ele, conhecermos mais sobre Jesus, nós de fato vamos conhecer quem é o Jesus verdadeiro. Nós realmente vamos conhecer quem é esse Deus que criou o mundo, quem é esse Deus que nós ouvimos falar tanto e que vem ao longo da história revelando o seu caráter, revelando quem Ele é, revelando os seus princípios. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 1, que Jesus ele é a expressão exata de Deus. O porquê a gente está falando tanto na pessoa de Jesus? E o porquê nós vamos falar em Deus também, e para que você entenda que os dois são um, que os dois têm o mesmo caráter, que quando falamos em um, automaticamente tudo aquilo que for falado em Jesus pode ser atribuído a Deus, porque Jesus era a expressão exata de Deus. O caráter de Jesus é o caráter de Deus Pai. A forma que Jesus viveu, a forma que Jesus se portou, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Jesus sentiu, é a mesma coisa que Deus Pai sente, é a mesma forma de pensar que Deus Pai pensa. Então é isso. Deus e Jesus, eles são um, assim como o Espírito Santo é um com eles também. Pode ser que você conheça apenas um Jesus fake. Pode ser que de repente você conheça um Jesus criado por pessoas. E de repente, por conhecer esse Jesus falso, você de repente acabou se afastando do original. Acabou se afastando daquele que é verdadeiro, daquele que realmente é aquilo que a Bíblia nos diz que Ele é. Aquele que realmente fez aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus, aquilo que Ele fez.
Tem um texto da Bíblia que você encontra lá em Mateus capítulo 16, onde Jesus chega num momento para os seus discípulos e pergunta para eles quem as pessoas dizem que eu sou. E os discípulos responderam para ele, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é apenas um profeta. E nesse momento Jesus pergunta então para os seus discípulos, e quem vocês dizem que eu sou? Prontamente Pedro, ele dá uma resposta a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso faz toda a diferença para nós. E eu vou te explicar por quê. Ainda que a gente conheça aquilo que a Bíblia nos traz sobre o Jesus verdadeiro, a gente apenas ter um conhecimento não é o suficiente. A gente apenas conhecer ou ouvir falar sobre esse Jesus não vai nos fazer entender quem ele é de verdade. A resposta que Pedro deu a Jesus nesse texto, ela é tão importante, tão fundamental, porque o nome Jesus era um nome comum naquela época. Mas a diferença é que Pedro, ele então entendeu que Jesus era o Cristo. O que isso significa? Cristo significa que aquele Jesus que estava falando com os discípulos naquele momento, ele era o Salvador. Ele era aquele que havia sido anunciado pelos profetas ao longo da história, aonde chegaria um momento específico da história que chegaria então o Salvador, o Redentor, aquele que então iria trazer remissão para toda a humanidade, remissão dos pecados de todas as pessoas. E isso faz toda a diferença para nós, porque nós conhecermos apenas o Jesus histórico, nós apenas sabermos histórias sobre Jesus, serão apenas informações na nossa vida. Mas no momento em que você entende de verdade que esse Jesus que a Bíblia anuncia, ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o Redentor da sua vida, isso faz toda a diferença. Porque a partir do momento que você reconhece ele então como seu Salvador, também reconhece ele como o Cristo, da sua vida, você passa a nascer de novo. Você passa a ter agora o Espírito Santo fazendo morada em você. E isso faz toda a diferença. Porque Jesus não é apenas uma história, Jesus ele é verdadeiro, ele é real. Ele não continua morto, sepultado em algum túmulo, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. E ele quer ter um relacionamento comigo e quer ter um relacionamento com você. A mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, essa pergunta ecoa até nós hoje e é a mesma pergunta que Jesus faz para mim e faz para você. E vocês, quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? E a sua resposta faz toda a diferença, porque a partir de quem Jesus é para você, vai ser a forma que você vai encará-lo. Vai ser a forma com que você vai então se relacionar com ele. Por isso, em meio a tantas distorções, a tanta confusão a respeito de Jesus, nada dessas mentiras vai mudar quem ele é. Ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo original. Ele continua sendo a verdade. Por isso, o fake, ele não anula o original. O fake, ele não substitui o original. O fake, ele não é a verdade. O fake é mentira. O fake, ele não traz verdade, mas traz engano. O fake, muitas vezes, pode até se parecer com a verdade, mas não é. O fake te enrola e te prende. O original, ele te liberta. O fake não tem limites. O Jesus original, ele tem princípios, ele tem um caráter que é imutável, ele continua sendo o mesmo. O Jesus original já havia nos alertado a respeito das falsas pessoas que viriam. Falsos profetas, falsos mestres, que trariam ensinos que não estavam de acordo com aquilo que ele ensinou e que sim enganariam a muitos. Eu quero ler um texto com vocês a respeito disso. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Aqui Jesus, já no começo do seu ministério, ele já dá um alerta muito sério, a respeito dos falsos profetas, falsas pessoas que usariam inclusive das suas palavras, usariam daquilo que ele mesmo havia falado para se aproveitarem disso em benefício próprio. E é incrível porque esse texto, ele nos dá a dica, ou nos diz como que a gente então vai reconhecer ou pode identificar quais que são falsos, quais que são verdadeiros. O fruto é algo que aparece naturalmente.
Por isso que você vai conhecer os falsos profetas a partir daquilo que naturalmente vai aparecer da vida dessas pessoas. Qual que é o testemunho em casa dessas pessoas, qual que é o testemunho no trabalho, o testemunho na vida diária. Se o fruto de tudo aquilo que eles pregam, ensinam e anunciam tem realmente formado discípulos parecidos com Jesus, e aí a gente pode entrar, comentar um pouco sobre o caráter de Cristo, né? Pessoas que seguem a Jesus, que aprendem o verdadeiro evangelho que a Bíblia nos anuncia, acabam se tornando parecidos com esse Jesus, porque tem relacionamento com Ele, caminham com Ele e aprendem com Ele. E Jesus, Ele é amor. Você vai ver na palavra que Jesus era manso e humilde de coração. Jesus, Ele é sempre verdadeiro. Jesus, Ele é justiça. Jesus, Ele nunca fez nada buscando o seu benefício próprio. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Filipenses, e você vai encontrar lá, que Jesus, Ele não usurpou o ser igual a Deus. Mas Ele então se esvaziou dessa condição de Deus, tomando a forma de homem, para que Ele então passasse pela morte, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Esse é o Jesus verdadeiro. Por isso que discípulos de Jesus acabam se tornando parecidos com quem o verdadeiro Jesus é. Tem um outro texto que você encontra na Bíblia, em 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que a Bíblia nos diz o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Esse texto nos traz a realidade dos religiosos da Bíblia, que se aproveitavam das palavras de Jesus em benefício próprio, como nós acabamos de ler. Usavam um título, uma posição, um cargo, um lugar que eles estavam, para então se aproveitar das pessoas. Um dos grupos religiosos que a gente vê Jesus questionar muito e bater muito de frente era o grupo dos fariseus. Você vai encontrar várias passagens na Bíblia onde Jesus questionava a postura deles, onde Jesus questionava a forma deles se portarem, onde Jesus questionava a forma deles viverem aquilo que eles chamavam de viver a vontade de Deus. Hoje em dia nós encontramos sim muitos líderes religiosos que acabam se aproveitando da palavra de Deus, se aproveitando de textos bíblicos para alcançar seus próprios objetivos egoístas. Não é por acaso que as verdades a respeito de Deus, de Jesus, a respeito da Bíblia são tão difamadas nos dias de hoje. Pessoas mal intencionadas que não têm intenção alguma em nos revelar o Cristo verdadeiro, em nos ensinar o Cristo verdadeiro. E no meio de tanta mentira, e no meio de tanta visibilidade com a internet hoje, isso tudo é um prato cheio para o engano. Mas isso não é de hoje. Sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Os falsos ensinos, as pessoas mal intencionadas vão continuar surgindo. Por isso nós precisamos estar ligados, por isso nós precisamos a cada dia buscar mais conhecer o verdadeiro Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que se nós não procurarmos a verdade, nós seremos escravos daquilo que os outros dizem que é a verdade. Isso é uma grande realidade. Nós precisamos conhecer a verdade para que a gente não seja enganado. E nós não iremos conhecer o verdadeiro Jesus apenas por um breve momento dedicado a ler sobre ele, apenas por tirar alguns minutos para então queremos conhecer realmente quem ele é. É necessário que a gente sim tenha um tempo de dedicação, um tempo de estudo a respeito dele, mas principalmente um tempo de relacionamento pessoal com ele. E sim, Jesus ele está perto, ele está a apenas uma oração de distância. O Jesus original, ele dividiu a história. O Jesus original é aquele que morreu crucificado numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O Jesus original, ele sempre confrontava o fake, a fim de que a verdade sempre prevalecesse. O Jesus original trazia cura, salvação e libertação. E ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Por isso, o que esperar de um Deus que é amor?
O que esperar de um Jesus que é amor? Mas não o amor que a gente encontra na rede social, não o amor de repente que a gente encontra nesse mundo corrompido, mas o amor que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 13, o amor verdadeiro, o amor que não busca os seus próprios interesses, o amor que se entrega, o amor que se coloca no lugar do outro em primeiro lugar. O que esperar de um Jesus que é graça? O que esperar de um Jesus que é misericórdia? O que esperar de um Jesus que é justiça, sim, uma justiça verdadeira, não corrompida? O que esperar desse Jesus Filho de Deus, que veio nos revelar o Pai, veio nos apresentar Deus como Pai? E tem uma oração que todos nós conhecemos, a oração mais conhecida do mundo, que é a oração do Pai Nosso. O que Jesus nos ensinou aqui? A nós orarmos a Deus como Pai. A nós nos apresentarmos a Deus dizendo Pai, Pai Nosso. Por isso esse Jesus verdadeiro, ele quer nos libertar da falsa doutrina, dos falsos ensinamentos, de uma mentira que de repente a gente carrega por muito tempo e que tem de alguma forma nos afastado do verdadeiro, tem nos afastado dele. Tem sido como que um muro que nos impede de nos aproximarmos mais desse Deus, de buscarmos conhecê-lo mais, de buscarmos conhecê-lo verdadeiramente. Por isso o Evangelho de Jesus continua sendo uma boa notícia. Continua sendo uma notícia que pode nos dar uma nova vida. Tem um outro texto bíblico muito conhecido, onde Jesus diz: "Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Por isso que a caminhada com Jesus precisa ser algo leve, algo verdadeiro, algo que você vive diariamente, que você descobre diariamente, algo natural na sua vida. Não tem a ver com um conjunto de regras que de repente você chega no final do dia e você acaba fazendo uma análise se você cumpriu ou não cumpriu porque tinha que cumprir ou tinha que fazer algo. Mas o relacionamento com Jesus e principalmente nós entendermos a intenção de Deus, entendermos qual a vontade de Deus, entendermos os benefícios que nós vivermos a palavra de Deus vai trazer para a nossa vida, isso será um prazer para que a gente viva diariamente. Você começa a entender o quão maravilhoso é viver os princípios de Deus na sua família, com a sua esposa, em relação à criação dos seus filhos, a um contexto diário de trabalho, de estudo, a nossa vida integral. Esse Jesus, ele quer te salvar. Esse Jesus, ele quer te curar. Esse Jesus, ele quer te libertar. Esse Jesus continua querendo trazer salvação para a sua vida. Por isso a minha oração nesse momento é que você abra o seu coração para esse Jesus. Dê uma chance para ele se revelar de verdade para você. Dê uma chance para ele transformar o seu coração, para ele transformar a sua vida. Para a partir dessa decisão, então ele poder transformar a sua história e transformar a história dos seus filhos, dos seus netos e todos aqueles que virão. De repente você foi enganado, de repente você foi machucado por algum desses líderes religiosos que, assim como nós lemos no texto, não representavam o Jesus verdadeiro, não anunciavam o Evangelho verdadeiro na sua essência. Mas eu quero te convidar nesse momento a você dar uma chance para o Jesus verdadeiro, a você dar uma chance de conhecer realmente qual é o Jesus verdadeiro da Bíblia. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui comigo. Esse foi o nosso primeiro episódio da Hora do Café. Semana que vem tem mais, onde a gente vai trazer para você um assunto incrível. Por isso, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima.